Saiba quais são os primeiros sintomas de embolia pulmonar que você não sabia. Bem, pessoal, muita gente me perguntou lá no Instagram, Neurocirurgia BR, sobre embolia pulmonar. Quais seriam os primeiros sintomas para até evitar uma pessoa ter risco, né, de morrer, né? É uma doença gravíssima. Uma vez estabelecida a embolia pulmonar, a gente fala aqui de 10 a 30% a mortalidade, é uma mortalidade muito alta, né? Mas normalmente ela dá sinais antes, né? O primeiro aspecto é você entender os fatores de risco. E quais são os fatores de risco para a tromboembolia pulmonar, né? Paciente, mulher no caso, né, usuário de anticoncepcional é um fator de risco, né? Paciente que faz cirurgia e está em recuperação da cirurgia é um fator de risco, você está parado, né? Cigarro, péssimo, um grande fator de risco, né? Um hábito que a gente sabe que é ruim, né? Óbvio que é a escolha individual de cada um, né? Falta de prática de atividade física, que sua musculatura não fica boa, não circula tanto sangue, é um fator de risco. História familiar de trombose é um fator de risco importante, né? Covid tem aumentado muito a chance da pessoa ter tromboembolismo pulmonar, infarto agudo do miocárdio, AVC, todas essas doenças vasculares, a Covid aumenta muito a chance de você ter, né? Então, assim, juntando todos esses fatores, né? Ou alguns desses fatores associados a sintoma que normalmente precede, ou seja, chega antes do paciente ter um tromboembolismo pulmonar, uma TVP, uma trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda, né, ele dá dor na panturrilha, a panturrilha muitas vezes fica inchada, às vezes o paciente refere como dor na perna. Isso é como se fosse um prenúncio de que o paciente com esse trombo daqui pode migrar para o pulmão. E eu tenho isso aqui para vocês terem ideia. A trombose, de um modo geral, ela acontece, né, venosa, né? E o vaso, ele tá aqui, tá levando sangue, normalmente, no caso que a gente fala do pulmão, né, que é o TEP que a gente vai falar hoje, né, o sangue, né, chega da parte periférica, por isso que o grande fator de risco é a questão da perna, né, da trombose venosa profunda. Pode vir o sangue, que é o que a gente quer que venha, mas às vezes vem um coágulo junto. E esse coágulo, ele chega no coração, o coração bombeia para o pulmão, naturalmente isso aqui já acontece, mas não estava no script, ou não estava no objetivo, tem um trombo. E esse trombo faz o que muitas vezes? Obstrui esse vaso do pulmão. Esse é o grande problema. Por isso que os primeiros sintomas, eles referem muito a dor na perna, dor em membro inferior. Aí depois, uma vez o trombo instalado, né, você começa a ter os primeiros sintomas da TEP mesmo, da trombose ou da embolia pulmonar, que é falta de ar. O sangue não está chegando direito, então você tem falta de ar, né? Além disso, né, o fato de ter obstruído um vaso, o sangue, o coração bombeando, ele tem uma dificuldade de bombear, porque muitas vezes são pequenos embolozinhos e obstrui vários vasozinhos desses do pulmão, né? Então, muitas vezes o paciente, além de ter essa falta de oxigenação não está chegando direito, o coração está tendo a dificuldade de bombear o sangue, acelera a frequência respiratória, acelera a frequência cardíaca, então o coração bate mais rápido também, né? Junto com isso, o paciente pode ter dor no peito, uma dor muito forte, porque o sangue não está chegando do pulmão, as células pulmonares começam a morrer, então dá um infarto pulmonar. Então o paciente também sente